Portanto, eu agora passaria, peço desculpa, eu espero não estar demasiado atrasado ou demasiado adiantado, a tributação do consumo do Brasil. Me perdoem, tudo isto que eu vou dizer para vocês eu aprendi aqui, no Brasil, com os brasileiros, viu? Garanto para vocês. A única grande diferença é que eu pus um pouco da minha tecnologia académica, aquilo que eu, digamos, concebi sobre isso. Mas os dados, os problemas, são aqueles que são deliberados por vocês. Qual é o problema da tributação do consumo? A base de incidência é uma base de incidência minorada. Já vamos ver o que é que isso significa. Os serviços estão fora, não é? Da lógica da não cumulatividade. Aliás, o Miguel Arcanjo falou nessa questão quando fez a intervenção, o comentário, a referência do Bernardo Lapim. As alíquotas, hoje em dia, são 40 nominais, mas com as reduções de base de cálculo e as variações que se fazem, são praticamente infinitas. Ou seja, quando você quer saber qual é o ICMS que incide sobre um determinado produto, você entra numa tómbola, não é? Porque tudo pode acontecer. É interessantíssimo, não é? Quer dizer, então se você muda de estado, ou tem uma empresa que tem vários estados, a forma de calcular altera em cada momento, não é? Quer dizer, portanto, absolutamente, não tem nenhuma lógica, é uma total opacidade, dificuldade de perceber. A tributação interestadual é feita na origem, basicamente, com uma repassagem de um pouco para o destino. A justificação é uma justificação tecnicamente boa, que é vamos garantir a receita. Ou seja, vamos garantir que não há fuga de imposto. Mas esta boa justificação gera um outro problema. Ou dois. O primeiro problema é que se torna um imposto sobre a produção. Bernardo Lapim falou nisso na exposição da manhã. Ou seja, não é mais um imposto sobre o consumo, é um imposto sobre a produção. Aquele bem é um bem que tem um imposto sobre a produção deste bem. E porquê? Quem paga o produto? O consumidor. Onde está o consumidor? No estado de destino. Onde é que fica o imposto? No estado de origem. Ou seja, do dinheiro que é pago no estado de destino, há uma parte que fica no estado de origem. Não tem como fugir disso aí. Não tem como fugir. Economicamente, o Estado consumidor está financiando o Estado produtor. É um imposto sobre a produção. Não é mais um imposto sobre o consumo. Está certo? Isto é eliminar. Sendo que o argumento, que é o argumento do controlo, é um argumento que, efetivamente, é um argumento válido. Daí a história dos 2%, que me parece, apesar de tudo, uma solução menos gravosa, e da nota fiscal eletrónica. Essa sim que resolve o problema, porque vai permitir controlar o fluxo e eliminar. Deixem-me dar um exemplo concreto da vossa realidade. Vendas de São Paulo para Paraíba. Estatística de São Paulo, 1 bilhão 700 milhões. Estatística da Paraíba, 700 milhões. Eu sempre pergunto, cadê o outro bilhão? E eu digo para vocês onde é que ficou. Ficou na Bahia, ficou em Minas Gerais. No sítio onde foi passando, o caminhão foi passando e foi largando. Não chegou nunca no destino. E porquê é que foi declarado como interestadual para o Nordeste? Porque o empresário cumpriu o seu dever tributário declarando os 7% e pagando, e depois vendeu ao preço que quis. Ou seja, sonegação, convite à sonegação, fuga do imposto, consumo, criação de mercado paralelo, informal, que não contribui para a redistribuição social, com todos os problemas que isso implica. O vosso sistema convida a fazer isso. É um convite. Não seja bobo. Você vai declarar como venda interna do Estado, você está sendo bobo, pá. Declara interestadual, o caminhão não tem controle, no São Paulo não tem controle, você dá a volta, distribui para a prateleira, você tem o mesmo produto, um pagou 18, outro pagou 7. E aí você pode baixar o preço e fazer, tem preços fantásticos, promoções comerciais impressionantes em São Paulo. Quem paga? O Tesouro Nacional, a Receita Nacional, a Receita Previdenciária, etc, etc, etc. Isto é a vossa realidade. Nós temos outros problemas, também temos, mas esse é vosso, existe, porque o sistema convida a fazer. Depois, o ICMS, o Imposto sobre Produção, já expliquei isso. Vamos em frente? Consequências. Aquelas que estão diagnosticadas. Ausência de neutralidade, discriminação por produto e por produtor. Hoje em dia, cada momento que está correndo aqui, está acontecendo isso. Perturbações na concorrência e na produtividade, transferência de recursos dos Estados consumidores para os Estados produtores, e depois, muita riqueza sem ser tributada. Me refiro a quê? Me refiro, já vamos ver os números, aos serviços. Os serviços são 60% da riqueza nacional brasileira. 60% são serviços. O contributo do ISS para o esforço nacional da tributação é inferior a 1%. Traduzindo, em realidades palpáveis. Cada 100 reais, 40% são apropriados por impostos ou contribuições. Tá? 40. Desses 40 reais, um é contributo do ISS. Mas isso corresponde a 60% da riqueza nacional. Isto não vos diz nada?
Não vos perturba como lógica? Então, 60% da riqueza nacional contribui com 1% da riqueza. Então, e os outros, onde é que vão buscar os outros 39%? Já vamos ver onde é que se vão buscar os outros 39%. Vamos em frente? Os dados estão aí. O ICMS, com particular enfoque na história da energia e serviços eletrónicos, 7,83% do PIB. Corresponde a 21,5% da receita total. O ISS era aqui 0,5% do PIB e 1,51% da receita total. Cresceu. Está em 0,8%. A última vez que eu controlei estava em 0,8%. Portanto, este dado está desatualizado. Houve uma melhoria na cobrança do ISS, mas mesmo assim inferior a 1%. Inferior a 1% do esforço da tributação. COFINS está aqui, 4,34%, 11,91% da receita total e a diferença até 36,4%, que também já cresceu. Neste momento está perto dos 40%. A tributação no Brasil estará 39% qualquer coisa, portanto há um crescimento. Estes números se mantêm na sua proporção relativa. Traduzindo em realidade do dia a dia. E isto é academia, não estou fazendo demagogia. Caipira, salário mínimo, R$400, integralmente gasto no básico. Incorporação de imposto, 10%. Qualquer uma das belas mulheres que aqui está, vai no cabeleireiro, vai fazer uma mise, dá um toque na cabeça, dá uma massagenzinha e tal, larga R$250 a R$300. Imposto. Vocês acham isso correto? Vocês acham isso correto? A mim me põe confuso, não é? Quer dizer, peraí, o que é isso aí? Vamos lá rever. Matéria dada, vamos rever. Bom, vamos em frente. A base de incidência em percentual do PIB, bens e serviços 17, folha salarial 9, renda, comércio exterior, patrimônio, coisa. Isso é na lógica da tributação, da apropriação tributária. Estão vendo? Esse é o contributo relativo de cada uma das situações. Sendo que destes 17,33 já sabemos que os serviços contribuem, só os que estão no ICMS contribuem relevantemente. Os que estão no ICSS contribuem muito pouco. Tínhamos visto já, tá? Então isso tem uma distorção clara, evidente. Não é preciso ser da universidade para ver isso, não é? Ou para responder essa questão. Vamos em frente? Quais são os pontos fortes da tributação no Brasil? É uma homenagem a vocês, porque é verdade. A cobrança a máquina tributária é das melhores e das mais eficazes do mundo. Não estou falando da América Latina. Estou falando do mundo. Porque responde à lógica do sistema com eficácia, com capacidade de cobrar. Sistemas tecnológicos muito bons, sistemas informáticos muito bons, gente empenhada, grande capacidade de tributação. Depois, a pressão fiscal não é diferenciada dos países da OCDE. Estamos ao nível dos 40%, o que é uma pressão fiscal aceitável para um país do desenvolvimento do grau do Brasil. Se fosse um pouco menos, se calhar era melhor para os cidadãos, mas não é exagerado. Por outro lado, não há distúrbios por via fiscal. Ou seja, tirando aquelas citações com os camelôs em São Paulo, não é, que a polícia corre, desmonta a banca, vem não sei o quê, não tem um problema. Ou seja, a questão tributária brasileira não é uma questão social. As pessoas não estão, digamos, revoltadas contra... Percebem que há que pagar impostos, percebem que é importante pagar impostos. Mas tem perturbação no sistema económico, na história da competitividade, na história da capacidade, nos tais fatores de produção escassos que eu falei para vocês e que são, de facto, escassos, mesmo no Brasil, que é um país rico de recursos. Ou seja, nunca é ilimitado a riqueza. A riqueza não é ilimitada e tem que ser bem gerida. Se você desperdiçou, não tem como recuperar. Não é como a água do rio que dá a volta. Não tem isso não. Desperdiçou, não tem mais. Ouro, você vai buscar, pegou, destruiu, acabou, não tem mais. Tem que ir buscar outra minadora, não tem mais lá para ir buscar. Petróleo, igual. Tudo o resto é assim e, portanto, isso é muito importante. O país, por ser rico, não tem o direito de desperdiçar aquilo que a natureza deu e que tem o dever de aproveitar bem aproveitado, não mal aproveitado.